Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos irmãos. Mais uma noite reunidos na presença do Senhor, neste domingo, dia 17 de maio. E para nós, tenho certeza que para cada um de vocês que estão acessando já esta live pelo Facebook, aqueles que ainda vão entrar, tenho certeza que é motivo de grande alegria. Porque nós estamos na presença do Senhor, estamos na casa de Deus, vocês aí nos seus lares, para ouvir a voz do Senhor, através da palavra que vai ser ministrada ao nosso coração. Entramos uns minutinhos antes para nós estarmos dando tempo de vocês irem compartilhando esta live, para estar ajudando-nos a propagar o Evangelho, as boas novas, para anunciar que há esperança, há uma saída para cada um que entende a pregação do Evangelho, que é a salvação em Cristo Jesus. Gostaríamos de agradecer porque temos tido uma boa receptividade nos trabalhos que temos efetuado através das lives. E já de antemão gostaria de estar lembrando que na quarta-feira, às 19h30, nós vamos estar reunidos aqui com mais um estudo, mais um ensinamento, mais uma palavra. E semana passada foi grande repercussão que teve, onde nós falamos da misericórdia e do perdão. E várias pessoas entraram em contato conosco pedindo para continuar a falar desses assuntos. Então, a gente já está, eu e minha esposa, a pastora Sirlene, estamos orando, porque Deus tem dado os tópicos, os temas, e chega na quarta-feira, Ele confirma tudo. E o sentimento o desejo que veio no nosso coração, e se for da vontade de Deus, que nós vamos estar falando a respeito da gratidão. Mas nada impede, porque nós somos dirigidos por Deus, pelo Espírito Santo, pela vontade soberana de Deus nas nossas vidas. Se for o desejo do Senhor que nós venhamos falar mais uma vez sobre esse tópico de perdão e misericórdia, assim vai acontecer, tá bom? Independente do assunto que vai ser tratado, você pode ter certeza que nós vamos fazer de tudo para ser a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu sei que aquilo que foi falado na quarta-feira, ele é de grande valia para a nossa vida. Então, é assuntos que têm que ser tratados no cotidiano da igreja do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que se nessa quarta nós não falarmos sobre isso, vai ter outras oportunidades. Mas acredito que não foi... Eu falei para uma pessoa ontem que foi 1% do que tem para falar sobre perdão. Porque perdão e misericórdia é algo que tem que ser diário nas nossas vidas, essa atitude e este dom. Então, que nós possamos estar cada dia mais aperfeiçoando isso e colocando em prática os ensinamentos, tá bom? Então, quarta-feira, eu já deixo esse convite aqui, no final a pastora Sirlene vai estar reforçando. Nós vamos estar falando sobre gratidão. É de suma importância nós termos um coração grato a Deus e também grato aos homens. Vamos estar dando início ao nosso culto. Já deu às 19 horas, acredito que as pessoas já estão conectando. Então nós vamos dar início agora com uma oração, tá bom? Se você pode, você curve a sua cabeça neste momento, que nós vamos estar pedindo que Deus venha estar no total controle deste culto, desta reunião, e que Deus venha estar também tendo total liberdade ao nosso coração para testificar toda a palavra que vai sair do teu trono de glória, do trono do Senhor para as nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, porque para nós, meu Deus, como falamos aqui no início, é um privilégio estar na tua presença, é um privilégio estarmos na tua casa, Senhor, para ouvir a tua voz através da palavra que vai ser ministrada, meu Deus. Pai, o Senhor sabe cada um dos teus filhos que vão estar ouvindo esta mensagem, não somente hoje, Senhor, mas ao longo da semana, dos meses, no ano. E eu tenho certeza, Pai, que mediante o poder do Espírito Santo, o Senhor vai direcionar, Pai, cada vida que vai precisar ouvir, Senhor, este assunto especificamente na necessidade dele real, Senhor. Mas também aqueles, meu Deus, que precisam deste entendimento, Senhor. Precisam, Senhor, deste ensinamento, Pai, para
estar andando em conformidade com a tua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha, Deus, agir de uma forma poderosa nas nossas vidas, Senhor, não permitindo que o inimigo venha trazer confusão na nossa mente, venha trazer dúvida ao nosso coração. Pelo contrário, meu Pai, que o Senhor venha, meu Deus, testificar a tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada neste dia, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos no início deste culto, Pai, e o Senhor sabe cada vida, meu Deus, que precisa conectar, Senhor, este vídeo, esta live, Senhor. Então eu te peço agora em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor venha direcioná-los, Pai, que o inimigo não venha ter, Senhor amado, a colocar nenhum impedimento para estas pessoas acessarem, Senhor, Senhor, esta mídia, Senhor, este Facebook, meu Pai, esses equipamentos, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos agora, meu Pai, toda obra contrária, todo intento do maligno, Senhor, que possa querer atrapalhar estas vidas, meu Deus, de se assentarem para ouvir a tua voz, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nós damos total liberdade ao teu Espírito Santo, agir, passear no nosso meio, a ministrar nos nossos corações, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, e nós já te agradecemos. Amém. Amém, amados? Então nós estamos nesta noite, vamos estar ouvindo a palavra do Senhor, e sem perder tempo, nós vamos estar vendo lá na carta aos Hebreus, no capítulo 3, no verso 7 em diante, a respeito do quê? De um perigo eminente nas nossas vidas, o perigo da incredulidade e o perigo da desobediência. Em algumas Bíblias, em cima desse versículo, tem este título, o perigo da incredulidade e da desobediência. No versículo 7 da palavra do Senhor, que está aí já na sua tela, diz assim, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém? Amados, o escritor do livro de Hebreus exorta os hebreus, que a carta foi escrita para eles, a respeito do espírito da incredulidade e da desobediência. E nesta passagem que esse escritor está se referindo, é a respeito quando houve a contenda, a murmuração do povo de Deus, o povo hebreu, o povo que foi liberto das mãos de Faraó, quando houve a contenda a respeito da falta de água. Então diz ali, Meribá, murmuração, reclamaram contra Deus. Então o escritor ele está citando isso. Mas ele faz um emendo aqui a respeito dessa passagem, e ele cita também a respeito daqueles que foram impedidos, porque mediante a toda murmuração, a toda provocação, a toda incredulidade que aquele povo demonstrava para com Deus, eles foram impedidos de alcançar a terra prometida. E hoje de manhã nós estávamos conversando e foi o assunto que nós mais tratamos aqui. Por quê? A igreja ela foi estabelecida na face da terra
A igreja foi instituída por Deus na face da terra para anunciar a salvação por meio de Cristo Jesus. Então, quando aquele povo hebreu foi tirado da terra do Egito, Deus havia designado ali, determinado, mostrado a Moisés que havia um propósito. O propósito era entrar na terra prometida. Assim como aquele povo tinha um lugar a chegar, tinha um lugar determinado por Deus a conquistar, assim tem cada um de nós, os crentes, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E qual que é o nosso ponto final? A Jerusalém celestial, a salvação eterna em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele fala na carta aos Coríntios, ele fala assim que o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas não a morte física, porque todos nós um dia vamos passar por essa experiência, a não ser que Jesus venha antes e arrebate a sua igreja. E em nome de Jesus nós estaremos com ele nos ares. Mas se isso não acontecer, nós vamos passar por esse processo da morte física. É algo natural na vida do ser humano depois que o pecado entrou no mundo. Então Paulo fala assim que o último inimigo a ser vencido é a morte. Qual morte é essa? A morte espiritual. Só que nós entendemos, nós aprendemos na palavra que o nosso espírito, ele é eterno. E existe dois caminhos. Existe o caminho da vida eterna e existe o caminho da morte eterna. Mas essa morte eterna é sofrimento eterno. Vai sofrer, vai perecer, vai arder. E aqui no caso da história contada na carta aos Hebreus, onde o escritor cita que o perigo da incredulidade e da desobediência, nós corremos o risco, esse perigo é de nós não alcançarmos a terra prometida. Então, nós temos que estar atentos para nós não sermos murmuradores, para nós não sermos detratores, para nós não sermos desobedientes, para nós não sermos pecadores, porque senão nós vamos ser impedidos de entrar na terra prometida, Jerusalém celestial, assim como aquele povo que murmurou contra Deus. E agora entra o detalhe, por que aquele povo murmurou contra Deus? Porque quando foi enviados os 12 espias, desses 12 espias, 10 contenderam, 10 murmuraram, 10 duvidaram, 10 não creram no poder de Deus. E somente 2, Josué e Calebe, eles entenderam que a terra era boa, que a terra a ser conquistada era uma terra preparada pelo Senhor, e aqueles gigantes, aqueles que moravam naquela terra, eram realmente homens fortes, poderosos, mas que não jamais conseguiriam prevalecer contra o Deus vivo, o Deus, o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E é esse Deus que nós servimos. Então o que impediu toda aquela geração a alcançar a terra prometida? Foi a murmuração, a reclamação, a dúvida, a incredulidade de 10 homens que voltaram com más notícias, voltaram inflamando todo aquele povo. Só que tem um detalhe, irmãos. Foi 603 mil homens, 603.550 homens que havia saído do Egito, fora mulheres e crianças. E por causa daquela murmuração daqueles 10, 603.548 homens não entraram na terra prometida. Somente Josué e Calebe. Pastor, mas o senhor está falando um fato histórico, o que isso tem a ver com a minha vida? Você é um daqueles que está a caminho da Jerusalém celestial. E você tem que dar ouvidos à voz de Deus, você tem que dar ouvidos a homens e mulheres de Deus, que os ajudem, que nos ajudem, que estejam ao nosso lado, nos incentivando para nós alcançarmos o nosso objetivo final, que é a Jerusalém celestial. Olha no versículo 7 de Hebreus 3, que o escritor ele fala assim, como diz, por isso diz o Espírito Santo. Hebreus 3:7. O primeiro passo que nós temos que entender, ele fala assim, se ouvirem, versículo 8. Volta no 7, que eu estou aqui na minha. Portanto, como diz o Espírito Santo,
se ouvirdes hoje a sua voz, a voz de quem? A voz do Espírito Santo de Deus. O que é que nós temos que fazer? Nós não devemos endurecer o nosso coração. Por quê? Porque na provocação, no dia da tentação do deserto, olha só, onde vossos pais me tentaram, me provaram, me provocaram, aconteceu algo, ficaram enroscados no deserto. E aí, nós temos que entender que nós já saímos do Egito. O Egito é o mundo que representa lá fora. É aquilo que já não faz parte do nosso cotidiano. Mas pastor, mas nós não saímos desse tempo presente dessa terra, não. É das práticas mundanas, das coisas que o mundo lá fora faz. Aquilo não nos pertence mais. E aí tem muitos crentes. Essa palavra é para crente. Ô pastor, então eu vou desconectar. Não. Olha, é para você se render ao senhorio de Jesus, aceitar Ele como seu único, suficiente e verdadeiro Salvador e viver em novidade de vida. Mas, infelizmente, muitos que já passaram por esse processo, aceitaram a Jesus, se batizaram nas águas batismais, sepultaram o velho homem, nasceram uma nova criatura, continuam enroscados no deserto por causa da murmuração. Aquela caminhada, irmãos, pasmem, o que durou 40 anos, em linha reta era 100 quilômetros. 100 quilômetros andando, eu não preciso fazer uma conta muito grande para você. Quem faz caminhada aí pelas ruas, anda pelo menos 5 quilômetros em 1 hora, não é só você fazer a conta. Caminhar 4 horas por dia, seriam 5, 10, 15, 20 quilômetros, 5 dias, irmãos. 5 dias. Ah, pastor, mas era o sol, era escaldante. Tá bom, 10 dias, mas tinha nuvem. Não, mas era escaldante. Mas, não, então vamos dar 2 meses. Mas pastor, mas eles não podiam entrar porque eles tinham que ser preparados como uma nação. Tá bom, 2 anos, mas ficaram 40 anos enroscados. Detalhe, o que tinha de 20 anos para cima não entrou na terra prometida, porque foram rebeldes, porque foram incrédulos, porque tentaram ao Senhor vosso Deus, ao Senhor, o Senhor libertou, aquele que libertou, que levantou Moisés para tirar aquele povo de uma escravidão de 430 anos na sua totalidade. 200 anos escravos ali, sendo escravizados piamente por Faraó, mas 430 anos onde eles estavam numa terra estranha. Olha só o que diz no versículo 10. Por isso, aqui, esse indignei, é Deus falando. Por isso me indignei contra esta geração, aquela geração. E disse, estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Pastor, então Deus é muito ruim. Não, pelo contrário. Aqui está escrito tudo o que agrada ao Senhor e tudo o que desagrada a Deus. Pastor, mas eu não conheço a palavra na sua plenitude. Você está fazendo isso agora. Você está dando crédito à palavra de Deus que está ministrando ao nosso coração através do Espírito Santo que está usando a minha vida e está atingindo o seu coração. Mas você não pode endurecer. Porque olha só ali, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Paulo, quando ele cita a respeito do andar em espírito, nós sempre vamos falar isso. Nossa, mas vocês falam muito sobre obra da carne, vocês falam muito sobre a armadura de Deus, vocês falam muito sobre as coisas pequenas, é nas coisas pequenas que nós vamos se enroscar no deserto. Tem que ser eliminado as de Cantares 2,15, as raposinhas, que foi falado hoje cedo. Coloque aí para mim, filho, fazendo um favor, Cantares 2,15. Nós sempre, a minha esposa, a pastora Sirene, sempre ministra a respeito dessa passagem, e todas as vezes que nós meditamos nela, nós temos algo a ser tratado ao nosso coração. Cantares 2,15 fala assim, pegai as raposinhas, tirem ela da plantação da vinha. Por quê? Porque elas estão comendo as flores, e as flores é aquilo que vai nascer o cacho de uva, e do cacho de uva se faz o 2,15, versículo 15, e do cacho de uva se faz o vinho, e o vinho representa a alegria na nossa vida. E como é que nós vamos ter
a alegria na nossa vida? Quando nós formos obedientes ao Senhor, nós andarmos em conformidade com a palavra de Deus, aí a sua paz vai reinar sobre a nossa vida, a sua alegria vai reinar na nossa vida, a sua benignidade, a sua bondade, tudo aquilo que Deus conquistou na cruz do Calvário para nós. Só que nós temos que eliminar as coisas pequenas, aquela mentirinha, aquela coisa insignificante, aquilo que nós fazemos como criancice, meninice. A minha esposa sempre comenta, espírito brincando, mas estilo Saci Pererê, que fica fazendo arte. Coisas pequenas que não agradam ao Senhor. Por quê? Porque Ele sabe que lá na frente vai vir coisas grandes que vão fazer nós errarmos no caminho. Então aqui, apanha-nos as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Elas não permitiam que o cacho de uva nascesse, porque antes elas vinham e arrancavam a flor. Eu vou dar um exemplo. Tem aquelas pessoas que mentem por brincadeirinha? Mas é só uma brincadeirinha. Olha lá fulano, mentira. Que nem aquela brincadeira que fala, a pessoa ia no rio, aí chegava lá no meio do rio e fingia que estava se afogando. Me acorde, eu estou me afogando. Aí todo mundo ia lá e corria, aí ele chegava, era brincadeirinha, e fez isso 1, 2, 3, 4, na 5ª vez, ele está lá, me acorde, me acorde. E todos aqueles amigos falaram assim, não vai não, é que ele é brincalhão, ele sempre faz isso. Só que naquele dia era verdade. Morreu afogado. Por quê? Porque brincava de mentir. Perdeu a sua credibilidade, perdeu o seu crédito perante os seus amigos. Porque um dia lá atrás não eliminou as raposinhas da sua vida. E isso é um particular seu com Deus. O telefone toca, nós sempre falamos isso. Você está ali numa luta financeira, problema ali, não tem dinheiro, o telefone toca, o cobrador. Você tem 2 opções. Atender ele e falar que ainda você não conseguiu aquela quantia para quitar aquele débito, ou você tem a segunda opção, manda falar que eu não estou. O que é que você tem escolhido? Manda falar o que eu não estou quando você está, é mentira. Raposinhas. Você está entendendo? Volta em Hebreus 3. Então, amados, o principal objetivo da pregação do Evangelho de Cristo é que nós venhamos chegar na nossa caminhada final. E a caminhada final de todo aquele que crê em Jesus como seu único, suficiente e verdadeiro Salvador é a Jerusalém Celestial. Pastor, mas eu sou de outra religião e não me ensinaram isso. Está na palavra de Deus. Romanos 10, ali do verso 18, 19, não me lembro, ali fala assim, que nós temos que crer em Jesus no coração e confessar Ele com os nossos lábios. Mateus também fala que nós temos que confessar Jesus diante dos homens. Pastor, então é só isso? Eu aceito a Jesus, vou lá e finjo que me batizei nas águas e estou salvo? Não. Aí você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí você vai começar a eliminar as raposinhas da sua vida. Pastor, mas eu era um bandidão, era um ladrão que roubava banco. Então aí é raposona. Aí já é coisa grande, você sabe que está errado. Sabe aquele irmão, outra raposinha. Irmão, é sério isso aqui que eu vou falar. Você está passando numa calçada. Nossa, pastor, isso é coisa para estar falando em live? Porque se o Espírito Santo está falando que e eu sempre uso como exemplo, então Você está passando na calçada, tem uma árvore de manga. Eu não gosto de manga, para ficar tranquilo. Só para encher a sua boca aí agora, aí, se você gosta. Eu não gosto, mas está lá aquela manga bonita. Mas eu não gosto de manga. Mas eu lembro da minha esposa que gosta. Aí eu falo assim, vou pegar esta manga. Aí o Espírito Santo fala assim, mas isso não te pertence. Por quê? Porque essa árvore está dentro de uma propriedade. Eu tenho 2 opções. Ou eu ouço a voz do Espírito Santo, ou eu ouço a voz do maligno que está falando, nada a ver, está para o lado de fora, está na calçada, raposinhas. Aí deu certo uma manga um dia, no outro dia minha esposa se agradou muito, porque eu não falei para ela que era uma manga roubada, aí eu pulo o muro e já roubo uma penca, e assim vai. Eu conhecia pessoas que no passado, que hoje são crentes, e pode ser que ele esteja me ouvindo, não vou falar o nome, mas ele é lavado e remido no sangue do Cordeiro agora, tudo se faz novo. Certa vez ele estava passando numa estrada, e tinha
um mandiocal muito grande, isso há 30 anos atrás. E ele parou, e ele foi lá e pediu para aquele agricultor: o senhor não arruma para nós aí uma mandioca? Aquele senhor rude e duro falou assim: não, isso aqui é para o meu sustento. E foi muito ruim. Aí ele, beleza, ele nem perguntou se vendia. Na outra viagem ele passou de novo, e era um horário meio apropriado para ele fazer uma arte. O que ele fez? Ele arrancou, ele parou o veículo, estacionou, pulou a cerca ali daquela propriedade, arrancou aquele pé de mandioca, depois colocou o pé novamente sem as raízes. E saiu falando que tinha feito a melhor coisa no mundo. Hoje eu sei que ele está arrependido disso, mas ele não era crente. E se fosse hoje como crente, será que ele faria? O inimigo ia tentar ele a fazer isso. Mas Deus ia falar assim: não faça isso, porque isso não te pertence. Raposinhas da nossa vida. Agora olha só o que diz. Vai no versículo 9 ou 10, acho que nós paramos. Mais um. Assim, mais um. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, olha só agora, é a parte que nos cabe hoje. Pastor, mas eu vou ser chato fazendo isso. Não, você vai estar ajudando uma alma a conquistar a terra prometida. Olha só, antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama agora. É agora que nós temos que falar isso, não é depois que acabar a pandemia, irmão. Porque Jesus pode voltar agora, e as práticas mundanas estão de perto nos rodeando. Então, hoje, porque nós temos que ajudar uns aos outros, e não é você chegar e apontar o seu dedinho acusando essa pessoa, não. É mostrar na palavra que Deus não se agrada da mentira, Deus não se agrada da murmuração, Deus não se agrada da inveja, Deus não se agrada da cólera, da ira, da perseguição, da calúnia. Tudo que é contrário à lei de Deus, Ele não se agrada. Então aqui, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos irmãos, nós somos participantes de Cristo, desde que nós retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Por isso que no Evangelho de Mateus 24:13 diz assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, no versículo 15, o escritor de Hebreus ele fala: então, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Irmãos, eu não estou conectado aqui na tela do Facebook. Eu não sei quantas pessoas neste momento agora estão conectadas nos assistindo. Mas pode ser que um assunto como esse, muitas pessoas já desistiram. Muitas pessoas já desconectaram. Eu não quero ouvir sobre isso. Eu quero ouvir que amanhã Deus vai me dar a vitória, que amanhã Deus vai abrir a porta que eu tanto preciso, que amanhã Deus vai entrar com a sua cura, com o seu milagre. Irmão, tudo isso são coisas secundárias, porque a principal é você saber, se a trombeta soar agora, você sobe? Ou se a sua senha chegar agora, você vai para onde? A senha você entendeu, né? Não preciso falar. Então nós temos que estar preparados. E o Espírito Santo, ele testifica no meu coração que é isso que nós temos que ouvir hoje. Pastor, mas é muito difícil eu conseguir vencer essa tentação que fica de perto me rodeando. Comece a andar em espírito. Descubra, nós temos estratégias para saber, e nós até citamos sempre. Começa a pesquisar palavras. Eu não vou falar aqui o significado, mas pesquisa o que é caramba no seu dicionário, a origem da palavra caramba, e você vai descobrir que pode ser que é um palavrão que na nossa linguagem não é. Aí você fala assim: a partir de hoje, então, eu não vou falar mais caramba, porque caramba é um palavrão em outra língua. Aí você vai perceber quantas vezes você vai falar caramba no dia. Aí você vai falar assim: meu Deus, eu nem falava tanto isso. Aí começa o que? A vir o filtro do Espírito Santo na sua vida. E todas as vezes que você falar caramba, e eu estou falando aqui, olha só, mas eu estou falando para ensinar vocês, tá? Não estou pecando, não.
E nem é um palavrão na nossa linguagem portuguesa, mas o significado dela tem um duplo sentido e foi uma forma que eu achei para saber. Então eu falo assim, chego na minha casa, ô amor, mas caramba, aconteceu. O Espírito Santo. Eu falo, meu Deus, olha. Então, automaticamente eu sei que o Espírito Santo está ali em todo momento, ali, ó, me mostrando. Não fala isso, porque eu já te ensinei. Aí você vai começar a ver coisas grandes no trânsito. Você está passando no trânsito, um camarada cruza na sua frente, você que tem mania, tinha mania, porque não tem mais, amém? Você tinha mania de xingar, isso aqui lá. Aí você fala assim, glória a Deus. Aí você vai falar, estou com o Espírito Santo. Aí o camarada vem, passa e faz algo que te desagrada, fala algo que você não gostava, algum apelido que você não gostava. Aí antes você ficava todo nervoso, aí você fala assim, aleluia. Aí o cara vai perder a graça, nem vai falar mais o seu apelido. Estou andando no Espírito. Irmãos, eu estou dando coisas práticas aqui. Eu não preciso espiritualizar muito aquilo que o Espírito Santo mostra para nós, como nós estamos andando. Tem pessoas que nós chegamos nas casas e eles falam uma linguagem meio estranha para nós. Aí nós vamos falar assim, você está reparando que você está falando isso? Não tinha nem reparado. Pois é, você está falando isso. Nossa, é verdade? Começa a vigiar nessa área. Aí a pessoa depois de um mês falando, puxa vida, olha, eu nem reparava, eu falava aquilo. Pessoas que, tudo que chega, a notícia, fulano, faz isso aqui para mim. Aí tudo reclama, irmão. Aí você chega e fala assim, fulano, eu estou te dando 100 reais. Reclama até quando está ganhando 100 reais. Eu ganhei um presente, eu vou falar aqui, amor. Eu tenho que falar o que acontece com a gente. Ganhei um presente da minha sogra e da minha cunhada Valéria. Irmão, foi um dos melhores presentes que eu ganhei nos últimos tempos da minha vida. Sabe aquele presente que você pega com gosto, que você fica mostrando para todo mundo, fazendo assim, aí, ganhei, de alegria, irmão. Eu vou ser hipócrita. Você está entendendo? Então você tem que expressar a sua real condição, a sua real, a forma como você está andando diante de Deus. Por quê? Porque você tem que estar sendo dirigido pelo Espírito Santo, mediante a palavra que é ministrada ao seu coração, e se você receber, se você não endurecer. Porque se você endurecer o seu coração, infelizmente, você vai ficar enroscado no deserto e você corre o risco de não entrar na terra prometida, que é o céu, a salvação, a Jerusalém celestial. Volta lá no versículo, Gustavo. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram. Irmãos, o escritor de Hebreus, ele foi até... Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Você lembra que eu falei o número? 600 e tantos mil homens acima de 20 anos. A Bíblia fala, irmãos, que somente Josué e Caleb acima de 20 anos entraram na terra prometida. Os demais tudo pereceram. Só os filhos e os seus herdeiros que entraram na terra prometida. Por causa de 10. Por causa de 10. Marca o versículo 17 e depois nós volta. Vai no Evangelho de João, capítulo 12. Eu vou te mostrar o que é o pecado da murmuração. Como é que você tem reagido a isso? Pastor, mas eu não murmuro. Mas eu ando com uma pessoa que murmura o tempo todo, então se blinda. Então se reveste do Espírito, da armadura de Deus, deixe o Espírito Santo agir na sua vida, porque se você começar a andar com murmurador, você corre o risco de virar um murmurador. Pastor, mas é o meu cônjuge, como que eu faço? Começa a ser luz neste lugar aí. E comece a mostrar para essa pessoa, você está errado. Você não deve murmurar contra Deus, você não deve reclamar contra Deus. Vamos ser gratos a Deus. Por isso que nós vamos estar tratando sobre gratidão quarta-feira. Evangelho de João, capítulo 12. Eu vou dar um exemplo claro do que é um murmurador do nosso lado, do que é um contencioso, do que é uma pessoa com o coração endurecido. Um homem que andou com Jesus nos seus 3 anos que Jesus revelou o seu ministério, dos 30 aos 33 anos. E olha só o que ele fez nessa passagem aqui. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia a Lázaro. Era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro de unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu, Senhor? Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres?
Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Tá bom até aí. Quem volta no versículo 4? Vamos ler esse versículo de novo. Vocês entenderam? A mulher chegou, Maria, derramou um vaso de alabastro, um vaso de unguento de nardo puro, de grande valor. Esses 300 denários aí representava 10 meses de salário. Então, se nós pegarmos dinheiro de hoje no salário mínimo aqui da nossa nação, seria mais ou menos hoje o valor de 10 mil reais. E Judas muito preocupado com os pobres. Oh, Senhor, por que não vendemos isto e distribuímos para os pobres? A própria palavra diz que era mentira. Jesus conhecia o coração daquele camarada. Jesus conhece o nosso coração e sabe a intenção do nosso coração. Olha só ali, ó. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse. Então, quem levantou o princípio da murmuração, da reclamação, o evangelista, o discípulo, o apóstolo João fala que foi Judas. Mas os outros evangelhos citam a narrativa também. E você vai ver que cada um teve uma visão daquele momento. João sabia que foi Judas que levantou aquele espírito de contenda naquele meio. E você tem que repreender todo espírito de contenda, todo espírito de discórdia, todo espírito de briga que possa haver no seu meio e na sua vida. E não é brigando, irmão. É orando, é jejuando, é clamando a Deus. Mas você não pode permitir que esse espírito fique infiltrado no seu meio. Senão você passa a ser como um desses. Por causa de olha o que aconteceu. Marcos 14, 4. A mesma história, irmãos. João entendeu que foi Judas que começou essa contenda, essa murmuração, essa reclamação. João Marcos, quando escreveu, ele falou assim, ó: e houve no meio alguns que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se faz esse desperdício de unguento? Eu não vou chamar aqui as pessoas que estão aqui para nós fazer um teatro, mas eu não sou também Judas, irmão, pelo amor de Deus. Só vou imaginar para você entender. Eu estou representando Judas aqui no teatro. Oh, Senhor, que é isso? Por que desperdiçar esses 10 mil reais? Poderíamos vender para distribuir aos pobres que estão necessitados. Só que ali João Marcos, com a ajuda de Pedro, acredito eu, quando ele escreveu, porque ele não andava com Jesus, foi falado a ele que não foi só Judas que reclamou e murmurou. Judas foi aquele que principiou aquela murmuração diante de Jesus. Marcos já fala que alguns, volta lá no 4, alguns se indignaram e disseram. Sabe aquela pessoa que você anda o dia inteiro e ele fala palavrão? Ele fala um palavrão, aqueles palavrão que a gente nem sabe o sentido, como eu falei para trás aí, caramba. Chega no final do dia, se você não vigiar, o que você está falando? Você está falando mesmo que você não gosta. Parece que entra na sua mente e você começa o quê? A fazer igual. E o diabo, ele pega isso e ele começa a ver isso como uma brecha para ele agir na sua vida. Guarde, no Evangelho de João, Judas foi aquele que murmurou, que reclamou, que se indignou. O Evangelho de Marcos diz que alguns. Agora olha no Mateus 26, 8. Irmãos, eu estou falando de pessoas que acompanhavam Jesus quando ele esteve nessa face da terra como homem. Olha só, é a mesma passagem. Ah, pastor, mas é verdade. Depois que acabar a live, você pesquisa de novo. Precisa anotar, não, depois você volta e assiste de novo essa mensagem e você vai ver o que eu estou falando. Eu estou falando da Bíblia, não é o pastor Sidney, não é a pastora Cirnei, não é os irmãos da comunidade Betel, não. É a Bíblia, a palavra de Deus. Um murmurador fez com que alguns murmurassem, não. Diz ali, ó, e os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Mas a intenção do coração de Judas era o quê? Era roubar aquilo, era vender e colocar o dinheiro na caixinha dele que ele administrava, porque ele era o tesoureiro, e depois ele ia garfar. Essa era a real intenção.
e ele levantou uma contenda naquele meio ali, onde todos concordaram com ele. Agora eu pergunto, o que é que você tem concordado com o que tem falado a seu respeito? Ah, pastor, mas olha, tem coisas que são insignificantes. É insignificante sim, mas enrosca, porque são as raposinhas que não são eliminadas das nossas vidas. Volta lá em Hebreus 13, estou dando trabalho hoje para o Gustavo, hein? Rapaz, Deus vai te honrar, menino. Você vai ver, glória a Deus. Hebreus capítulo 13, verso 17, nós tínhamos parado, né? Você lembrava? Eu lembrei, hein? Troquei o nome do Gustavo 3 vezes semana passada. Hoje eu estou vigiando aqui para não falar Mateus, falar Lucas. Falei nome só de homens de Deus. Não, 3. Aí, aquele ali é bom também, obedecer aos nossos pastores também. É uma palavra boa, mas não é para hoje isso não. 3, versículo 17. Nós estamos ao vivo, irmãos, agora. São 19 horas e 38 minutos, tá bom? Não é nada editado não, por isso que sai isso. Então, mas com quem se dignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O espírito de incredulidade, porque existe, irmãos, algo fundamental na nossa vida. Nós damos crédito à palavra de Deus. Um dia nos é falado que para nós alcançarmos a nossa salvação eterna, nós temos que nos render ao senhorio de Jesus. E isso aconteceu na sua vida, aconteceu na minha vida. E aí nós temos que viver o quê? Em novidade de vida. Você quer um exemplo claro do que vai acontecer agora? E eu posso usar isso como sempre usei desde o início do meu ministério. E vejo que isso é tão real hoje na nossa vida, porque a igreja, por esses quase 2 meses, foram impedidos de se reunirem nos templos. E agora, irmãos, vai ser o teste. Hebreus 10, 25, Gustavo. Olha só o teste que Deus, a prova que Deus está nos dando. Para sermos aprovados, nós somos provados. E aquilo que o maligno pode achar que está fazendo, achando que ele tem o domínio de tudo, não, é um engano dele. Porque pode ser que nós estamos passando, como diz, pelo chacoalho da figueira. Olha só Hebreus 10, 25. É um exortando ao outro. Diz o escritor de Hebreus: não deixem a vossa congregação, não deixem de se reunir nas igrejas, como é costume de alguns. Antes exortem, antes admoestem, antes ajudem uns aos outros. E tanto mais quando vocês veem que vai se aproximando aquele dia. Que dia é esse, irmãos? Esse é o dia da vinda do Senhor Jesus. E nós estarmos numa igreja não nos dá a certeza nenhuma de nós falarmos que nós somos salvos. Mas o que nós praticamos, mediante aquilo que nós ouvimos na casa do Senhor, mediante a comunhão que nós temos do corpo de Cristo, porque a igreja é um corpo, aonde Jesus é o cabeça e nós somos os seus membros particulares. Nós temos que estar ligados no corpo de Cristo, e isto é a igreja. E ali o escritor de Hebreus, ele fala assim, não deixem a vossa congregação. Só que nós estamos impedidos de, por um momento, nós nos reunirmos como igreja no mesmo lugar. Mas nós estamos reunidos agora, ligados no Espírito, o quê? Ouvindo a palavra do Senhor. Se é que você tem feito isso constantemente. Pastor, faz 2 semanas que eu não acessava, então não pare mais. Porque o justo viverá pela fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus, ela é ouvida principalmente quando nós nos reunimos neste lugar. Lógico que você tem que pegar a sua Bíblia, você tem que ler, você tem que meditar, mas será que você estaria lendo essa passagem se não tivesse aqui o pastorzão aqui pregando isso para você hoje? Porque não é fácil pregar isso não, irmão.
Eu estou falando sobre não somente ficar enroscado no deserto, mas perder a salvação eterna. E Deus está me usando para alertar a todos nós, porque eu sou o primeiro a ser alertado. Comecei a ser alertado aqui hoje cedo? Não, já venho sendo alertado há muito tempo. Aquilo as coisinhas pequenas que eu fazia, tenho procurado não fazer mais. E quando me pego no espírito de não vigilância, eu me pego fazendo coisas erradas. Assim somos todos nós, não deixamos de ser humanos, não deixamos de ser homens carnais que andam em espírito, não deixamos muitas vezes de ser pegos de surpresa numa área que nós não vigiamos. Então ali o escritor de Hebreus fala: não deixe a vossa congregação como é costume de alguns, antes vai exortando um ao outro, vai admoestando um ao outro, vai incentivando um ao outro, vai falando: irmão, hoje olha, vamos nos reunir para nós estarmos ouvindo a palavra de Deus. Irmão, hoje é culto de Santa Ceia. Irmão, hoje é escola bíblica. Pastor, mas não está tendo agora. Então você vai passar pelo teste quando voltar tudo ao normal, e está em breve isso voltar, e muito mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Irmãos, a palavra de Deus diz que por causa de 12, 600 mil não entraram na Jerusalém, na Canaã, na terra prometida pelo Senhor. Por causa de todos aqueles, por causa de Judas, todos aqueles que estavam aquele dia na casa daquele fariseu, de Simão, todos os que estavam ali murmuraram contra Jesus, porque tinha o interesse somente de roubar. E ele usou isso como uma desculpa, e aí ele convenceu a todos, porque é muito mais fácil nós pendermos para o lado errado. Romanos 7, abre para mim, para nós estarmos encerrando. Gosto muito dessa passagem, irmãos. Versículo 14. O escritor de Romanos é Paulo, o maior escritor do Novo Testamento. E olha só o que ele fala nessa passagem. Glória a Deus. Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço, eu não aprovo. O primeiro grande desafio é você saber que o que você tem feito e está em desacordo com a palavra de Deus, se você tem aprovado ou você tem rejeitado isso, mesmo você fazendo. Paulo falou ali, porque o que eu faço eu não aprovo, pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa. Vocês entenderam aí? Paulo, vamos dar um exemplo aqui. Não estou falando que é isso, só vou te dar um exemplo. Paulo tinha uma mania de mentir. E ele não era um doente, ele não era um mitômano. O mitômano é aquele que mente como uma doença, que até ele acredita na mentira dele. Eu estou falando que ele era um mentiroso e sabia que mentira. Ele falava assim: eu vigio nessa área. Eu tenho que entender que o Saulo de Tarso era mentiroso, mas o Paulo agora não. O Paulo agora não é mais filho do diabo, é filho de Deus. Mas de vez em quando ele dava uma vacilada. Eu não estou falando que era isso, irmãos. Não vai pegar aí e falar que eu falei que o Paulo era mentiroso, não. Eu estou dando um exemplo que poderia ser isso. E aí Paulo falava assim, que quando ele via, ele pegava falando uma mentirinha. E aí ele se lembrava da lei, que é espiritual. E ele lembrava que por um vacilo, ele estava na sua carnalidade. E aí ele entendia, isso não agrada ao Senhor. Eu não posso mais fazer isso. Então é isso que você tem que fazer. Errar, todos nós vamos errar. A Bíblia fala que não existe um justo sequer na face da terra que não peque. A Bíblia fala isso. A Bíblia. Então, errar nós vamos errar. Mas como nós temos reagido ao nosso erro? Nós temos nos arrependido, nós temos nos contristado, porque Deus não rejeita um coração contrito e arrependido, ou nós temos achado que tudo isso é normal? Não, isso é para o dia de hoje. Certa vez um irmão se aconselhava muito comigo, e ele tinha um comércio, e ele precisava vender algo que não agrada ao Senhor. E ele vinha e perguntava para mim, assim: pastor, mas eu preciso vender isso porque isso vai dar uma diferença no meu comércio. Eu falei assim: irmão, se você colocar isso para vender, apesar de não fazer nenhum mal para você, porque você não vai consumir, quem vai consumir vai fazer mal. E aí o diabo vai vir e vai te acusar. Você sabe quanto tempo faz isso? Deve fazer uns 6, 7 anos.
Você pensa que de vez em quando não vem a dúvida na mente dele? Aí o que ele se lembra? Da palavra de Deus, se lembra da instrução do pastor aqui, que falava assim, não faça isso. Porque um dos significados do diabo é o acusador. E ele está esperando somente uma tomada de decisão sua errada para ele vir te acusar. E aí ele passava por esse processo. Só que, graças a Deus, ele se lembrava da palavra antes de cometer tal erro. Espero que não tenha cometido. Faz algum tempo que eu não ouço ele, que eu não converso com ele. Se ele tiver cometido esse erro, ele vai se lembrar disso. E olha, não foi uma ou duas vezes que aconselharam ele que não tinha o famoso nada a ver. Nada a ver é do diabo, irmão. Tem tudo a ver, sim. Porque se nós pecarmos voluntariamente, já não nos resta nenhuma expectação. Mas sim, uma preocupação muito grande de quê? Que nós estamos perdendo a nossa salvação. Irmãos, essa era a palavra de hoje. Hebreus capítulo 3 nós lemos a respeito da murmuração do povo de Deus e ficou enroscado no deserto por 40 anos, e era uma caminhada ali necessária somente para Deus preparar tudo para eles entrarem na terra prometida, e ficaram enroscados no deserto. Deus sustentou? Sustentou. Deus permitiu que faltasse roupa? Não. Faltasse comida? Não. Eles quiseram comer carne um dia? Veio carne pouca? Não, veio com fartura que saiu até pelas ventas, pelos narizes, mas eles ficaram enroscados e não herdaram a terra prometida. Que não venhamos ser nós um desses, por causa da murmuração, por causa do pecado, por causa do que tem saído dos nossos lábios. Pastor, é muito difícil. Não é difícil. Se você pedir ajuda ao Espírito Santo do Senhor, eu tenho certeza que Ele vai começar a te mostrar. Aquelas pessoas que estão do seu lado vão te ajudar, não para te acusar, mas te falar, você consegue, você pode. E aquilo que você fazia, você não vai fazer mais. E se você pegar fazendo, você vai se lembrar da palavra de Deus, você vai se arrepender e vai voltar nos caminhos do Senhor, andar em conformidade com a palavra de Deus. Se você pode, curve a sua cabeça por um momento. Nós vamos estar orando pela palavra. Logo em seguida a pastora Sirlene vai estar dando as considerações finais, vai estar reforçando o recado de quarta-feira e vai estar mandando um abraço para todo o pessoal aí, tá bom? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, meu Deus. Pai, esta tua palavra, ela vem, Senhor, como um alerta para a sua igreja, Senhor, a igreja que é do Senhor. O Senhor diz, minha é a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então, Senhor, se o Senhor trouxe essa palavra ao nosso coração, é porque o Senhor, meu Deus, está nos ensinando, o Senhor está nos alertando a nós andarmos em conformidade com a tua palavra. Andarmos, Senhor, em acordo com aquilo que o Senhor designou nas leis do Senhor, vivendo uma vida, Senhor, cheio de paz, cheio de alegria, com o fruto do Espírito, meu Deus, sufocando diariamente, minuto a minuto, todo o desejo da nossa carne, todo o desejo de nós pecarmos, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nós sabemos, Pai, que nós não conseguiríamos isso sozinhos, Senhor, mas mediante o Espírito Santo que habita nos nossos corações. Mediante, Senhor, os ensinamentos que o Senhor traz diariamente para as nossas vidas, nós somos capazes, Senhor, de conquistarmos a terra prometida que o Senhor preparou para cada um de nós, em nome de Jesus. Meu Deus, eu aproveito neste momento agora, Senhor, e oro por esses lares, meu Deus, e repreendo todo espírito de contenda que possa estar, Senhor, Senhor, infiltrado neste meio, Senhor. Briga de pais com os filhos, filhos com os pais, marido com esposa, esposas com o marido, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Aonde há contenda, meu Deus, é prova que o inimigo está infiltrado, Senhor, e nós não aceitamos isso. Meu Deus, também repreendemos o espírito de enfermidade, Senhor, que tem, Senhor amado, alcançado, Senhor, tem atingido estas vidas, meu Pai. O Senhor é Jeová Rafa, o Deus que sara, meu Pai. Então, em nome de Jesus, eu te peço agora, meu Deus, estas vidas que estão recebendo esta oração, Senhor, que venha receber o teu toque, Senhor, e venha receber a cura, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, repreendemos agora espírito de vício, Senhor, espírito, Senhor amado, oh meu Deus, de prostituição, meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus, todas as obras, Senhor, do maligno, que tem tentado, Senhor, destruir estas vidas, em nome de Jesus, meu Pai, da autoridade que o Senhor nos dá no nome de Jesus, nós repreendemos e mandamos que sai todo mal, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe os irmãos. A palavra está com a pastora Sirlene, e até quarta-feira, em nome de Jesus, se assim Ele o permitir.
Glória a Deus. Boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Sem demora, eu quero agradecer a cada um dos irmãos que estão aqui conosco. Amém? Os irmãos que estão ligados aí, conectados através do Facebook. E interessante, amados, que eu sei que tem pessoas que estão assistindo agora ao vivo, né? Mas haverão outras e assistirão depois de gravado, né? E é certo que o Senhor, assim como Ele te trouxe aqui nessa noite para ouvir essa palavra, Ele trará aqueles a quem Ele quer atingir com essa palavra. A palavra de Deus, ela nos é dada para que venha nos lavar, nos purificar. Amém? E engraçado que eu estava sentada ali agora e o Espírito Santo falando ao meu coração. Hoje a Bianca, minha filha, falou de uma receita que ela ouviu falar de como era fácil fazer um doce de leite no micro-ondas. E eu mais que depressa abri uma caixinha, coloquei lá ela falando e eu já fazendo. Falei, vamos ver então. Rapidamente eu fui fazer a receita que foi me dada. E para minha surpresa deu errado. Consegui errar o leite condensado, o doce de leite no micro-ondas. E o Espírito Santo falava comigo. Se todos fossem rápidos para pôr em prática a receita que eu tenho dado, que é a minha palavra, eles seriam muito, muito favorecidos, muito abençoados. As pessoas costumam testar receitas que qualquer um dá, e muitas vezes o Espírito Santo está nos dando receitas verdadeiras, receitas que não falharão, receitas que nos levarão para outro nível, mas elas não colocam em prática. Então, assim como eu fui afoita para fazer aquela receita e que me frustrei porque deu errado, eu te convido a pôr em prática a receita que o Senhor nos dá hoje pela palavra. E essa receita, o Senhor garante, não vai dar errado. Pode fazer, pode praticar, pode viver essa verdade. E você vai colher os frutos daquilo que Deus tem reservado para você. Às vezes é questionado... O Senhor tem trazido no nosso coração muito a palavra a respeito de pecado, a respeito do perdão, a respeito da misericórdia, a respeito de graça, a respeito de perdoar, a respeito de liberar perdão. E por que tudo isso? Porque, amados, o Senhor, Ele quer nos purificar, Ele quer nos limpar. Por quê? Porque amanhã Ele vai fazer coisas grandes no nosso meio. Assim como o Senhor disse lá em Josué 3,5, Josué, diga ao povo que se santifiquem, porque amanhã farei maravilha no meio de vocês. Assim o Senhor fala para o seu povo no tempo de hoje. Está um caos, está difícil, está assustador, é de dar medo, é verdade, mas nós, todavia, temos a esperança em Cristo. Então Ele está nos preparando, porque aquele que tiver sobre si o óleo do Espírito, aquele que tiver o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, sobre a sua casa, este vai viver as maravilhas de Deus, porque é real a palavra de Deus. Então guarda essa palavra no teu coração. Nós agradecemos a cada um que ficou até agora assistindo, você que está participando, você que está assistindo em outro dia, não é o dia no domingo, né? Hoje é 17 de maio, talvez é outra data, não importa, a palavra do Senhor te alcança aí onde você está. Ela é viva, ela é eficaz, ela é transcendental, ela passa os tempos e ela continua viva e falando no mesmo momento em que você dá ouvidos a ela. Então que o Senhor abençoe a sua vida, o Senhor abençoe a sua casa, o Senhor abençoe a sua semana, onde você colocar a planta dos pés, que o Senhor te faça prosperar, onde você colocar a planta dos teus pés, você encontre portas abertas para você, que nenhum mal venha sobre a tua vida, nem venha sobre a tua casa. Aquilo que você colocar no teu coração e colocar diante de Deus, que Ele te conceda em nome de Jesus. Amém? Nosso abraço a cada irmão da família Betel de Andradina, família Betel de Santa Bárbara do Oeste, pastor Roberto, pastora Suzana, que esteve conosco na live, cada um dos irmãos, irmão Hermes Subeca, eu vi vários irmãos ali de Santa Bárbara, né? Está conosco alguns irmãos aqui assistindo conosco dentro do templo, poucos, mas estão aqui. E, amados, nós vamos vencer tudo isso na força e na graça do nosso Deus. Não desista,
Não desista, apenas continue, caminhe em marcha, que quem vai abrir o mar é o Senhor. Amém? E nós queremos deixar aqui então a bênção apostólica sobre a tua vida. Se você pode, levanta comigo a sua mão e receba. Que a paz do Senhor nosso Deus, que a graça salvadora do nosso amado Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir aquilo que Deus tem por promessa na nossa vida. Tempos difíceis já existiram, como os dias de hoje, mas em todos eles, aquele que crê no Senhor prevaleceu, e você vai prevalecer também. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Uma boa semana para a glória de Deus. Amém.